Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmos 51. O pessoal que é mais antigo vai conhecer essa pregação. Eu ouvi ela hoje novamente, depois de muitos anos, que foi uma pregação que falou muito ao meu coração, que era uma pregação do nosso pastor Alan, e ela é intitulada A Oração de 3 Palavras. Quando o pastor Alan falou comigo que eu traria a mensagem, o Senhor falou ao meu coração: eu quero que você fale sobre a oração, porque a minha maior dificuldade sempre foi a oração. Amém, amados? Eu vou continuar o testemunho, só ler a palavra aqui rapidinho para os irmãos se assentarem. No 51, a partir do versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha alma e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o seu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pode sentar, igreja. Como eu estava dizendo, a oração sempre foi a minha dificuldade. Eu não conseguia entender o porquê dessa intimidade, o porquê que eu deveria orar, suplicar. Eu não conseguia entender o porquê eu deveria pedir outras pessoas para orarem por mim. E para a glória do Senhor Jesus eu consegui entender, o Senhor foi me dando essa sabedoria. E eu consegui entender que se não fosse através da oração da minha mãe, por exemplo, hoje eu não estaria aqui. Alguém que intercedeu durante madrugadas, durante várias vezes que eu saía para trabalhar, eu ia para o banheiro, eu encontrava com minha mãe orando lá, eu tinha que esperar ela sair para depois eu usar o banheiro para ir trabalhar, enquanto eu estava desviado. E aquilo me incomodava, porque eu ficava vendo ela orar por mim e eu não entendia, falava, Deus só vai agir na minha vida se eu quiser e tal. Mas hoje eu consigo compreender que um coração contrito, ele move o coração de Deus. Um coração, quando ele está amargurado, triste, as pessoas oram de verdade, de coração, e o Senhor ouve essa oração. Eu sou a resposta disso. Por muitas vezes eu falei, eu ouvia vozes dizendo para mim assim: sai dessa igreja, você tem uma promessa, e essa promessa nunca vai se cumprir na tua vida, nessa igreja. Porque eu não tinha uma vida santa, mas eu achava que tinha. Eu não tinha uma vida diante da presença do Senhor, mas eu achava que tinha. Porque o pecado, ele encobriu meus olhos. E eu achava que eu tinha que ter oportunidade de pregar nesse altar, que eu acredito, não pelo lugar, mas eu acredito que pela palavra que é pregada aqui, um lugar santo. Então eu achava que eu era digno de subir, o Senhor não permitia. E o diabo, ele soprava no meu ouvido dizendo que eu tinha que sair daqui, que eu ia para outro lugar, e outro lugar alguém ia me levantar, a presbítero ou a pastor, e eu ia voltar aqui, e o pastor ia ver lá, ó, ele é pastor. Mas isso era o diabo que falava no meu ouvido, e eu achava que era de Deus. Até uma vez eu cheguei a falar com minha mãe: mãe, a promessa de Deus não vai se cumprir na minha vida ali não, é em outro lugar. E quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e conheci o verdadeiro evangelho, foi onde eu comecei a entender que eu não poderia nem abrir a minha boca para falar de Deus
um Deus que eu não vivia, que eu não conhecia, que eu não tinha intimidade. Como é que eu queria ser um homem de Deus se eu não era nem um servo de Deus? Se eu não obedecia ao que o Senhor falava, se eu não era um homem como Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Um homem que, quando foi confrontado pelo teu pecado, ao invés de tentar se justificar, na mesma hora se lançou ao chão e fez esse capítulo inteiro, 51, que é a oração de Davi, quando ele pecou. Entende? Então, quando eu comecei a entender essas coisas, as promessas de Deus foram se cumprindo. E hoje, eu dou glória a Deus, eu falei com a minha família. O dia que eu leio... Falei com a minha esposa que o dia que eu subisse nesse altar para pregar a palavra do Senhor, era o dia que o diabo ia ser envergonhado na minha vida. Pela glória do Senhor, não para minha glória. Porque eu reconheci que eu sou totalmente dependente dele. Porque essa pregação, há muitos anos, falou o meu coração, e aquilo corroía por dentro, mas eu não queria aceitar. Eu dizia para todos que quem tem promessa de Deus não morre, mas a Bíblia diz que morre sim. Se você não for uma pessoa debaixo da presença do Senhor. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor me resgatou e me mostrou, através do que eu vou trazer aqui, através da vida de Davi, você vai entender com essa oração de 3 palavras, o que é o Evangelho, o que o Senhor Jesus Cristo espera de nós. Entende? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha intimidade com Deus. Só que em um determinado momento Davi pecou. E todos conhecem a história, eu não preciso contar aqui. E aquele pecado ele tentou encobrir, porque o pecado ele cega, você não percebe que você perde intimidade com Deus quando você peca. E Davi não percebeu isso. Ele só percebeu quando o profeta Natan chegou até ele e apontou o seu pecado. Então Davi falou, em vez de ele tentar justificar o teu pecado, como Saul tentou, Davi, ele foi para o joelho e falou, Senhor, me perdoa. Quem sou eu? Eu não mereço nada de ti. E eu pergunto a você nessa noite, como está o seu nível de intimidade com Deus? A vida cristã, assim como diz meu pastor Alan, ela tem 3 níveis. Existem 3 níveis da vida cristã. E você não pode passar para o segundo se você não tiver passado pelo primeiro. E você não pode chegar ao terceiro se você não tiver passado pelo primeiro e pelo segundo. Não tem como. E eu não conseguia entender, e através da palavra, através dos ensinamentos, Cristo me ensinando, o Espírito Santo no meu coração foi me ensinando, e eu comecei a compreender e falei, é verdade. É verdade. O primeiro de todos é que o Salmo 51, ele se divide em 3 palavras, né? No caso, eu esqueci de mencionar aqui. Do versículo 1 ao versículo 9, do versículo 1 ao versículo 9, deixa eu só um momento. É isso mesmo? Do versículo 1 ao versículo 9, Davi ele pede perdão a Deus. Então a primeira palavra que se resume o versículo 1 ao versículo 9 é perdoa-me. Porque sem arrependimento de pecados, não tem como ter uma vida cristã. Se você não se arrepende dos teus pecados cometidos, você não é um verdadeiro cristão. Se você não reconhece que você precisa de Jesus Cristo, que Ele é o seu único e suficiente Salvador, e que você desobedece o que Ele faz, e que você precisa se arrepender de qualquer pecado que você tenha cometido, isso te atrapalha na vida cristã. Na verdade, você não é um cristão. Se você se acha melhor do que alguém, se você acha que fulano tem que se arrepender de algum pecado, e você não tem pecado, você não é um verdadeiro cristão. Isso me confrontou. Mas a palavra, ela diz isso. Davi, ele é bem claro. Quando ele começa o versículo, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da sua misericórdia. Davi, ele começa a pedir perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu, porque ele sabia que nada ele poderia fazer, que ele não poderia voltar a ter aquela intimidade com Deus, se ele não tivesse primeiramente se arrependido dos seus pecados, e o Senhor o tivesse perdoado. Entende? Então, Davi, ele começa na sua oração reconhecendo a sua culpa. No versículo 3, Davi vai dizer, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então a culpa ela é tua. A culpa do teu pecado não é do diabo. A culpa é tua. É você que dá lugar à carne. É você que ouve a voz do inimigo, ao invés de estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque muitos culpam, fulano, eu pequei por causa de fulano. Alguns saem da igreja que falam, é por causa do pastor, é por causa de você.
Você tem que reconhecer isso, que a tua natureza adâmica ela é pecaminosa. Então você precisa se arrepender do teu pecado. E você precisa reconhecer que foi você, é você o culpado. É você que precisa de Jesus Cristo. Não foi por causa de fulano ou ciclano, é você. E Davi, logo mais à frente, ele vai reconhecer que ele pecou contra o Senhor. No versículo 4, está sempre pulando aqui, ele diz, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, e para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Uma vez o evangelista Júlio falou uma coisa para mim, que aquilo mexeu no meu coração de uma maneira que eu não tinha enxergado. Ele falou, às vezes as pessoas reconhecem que precisam de Cristo, se arrependem dos seus pecados, mas pela motivação errada. Sabe por quê? Ela se arrepende que ela fez uma besteira ontem, porque hoje ela vai ter que subir ao altar para pregar. Ela se arrepende porque no outro dia ela vai ter que evangelizar, no outro dia ela vai ter que louvar, mas ela não se arrepende pelo verdadeiro motivo, porque ela pecou contra o Senhor. Porque ela pecou contra o Senhor dela. Porque o verdadeiro motivo é esse. Você deve se arrepender porque você pecou contra o Altíssimo. Aquele que te deu fôlego de vida. Aquele que te ama e tem misericórdia com você. Então você precisa reconhecer que você peca. Que você pecou. E você precisa reconhecer que a culpa é tua. E precisa reconhecer que você pecou contra o Senhor. E mais uma coisa que Davi faz até o versículo 9. Ele apela para a misericórdia de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele reconhece que Deus é um Deus misericordioso. Entende? É um Deus que o salva, que ele pode salvar, que ele ama. Ele ama você de uma maneira que ele perdoa os seus pecados todos os dias. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por você. Porque Ele te ama. Ele quer que você reconheça que você por conta própria não pode ser salvo. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E carecem por um Salvador. E precisam reconhecer que Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele não é apenas teu amigo. Ele é o teu Senhor. Será que o que Jesus fala para você é uma ordem ou é um pedido? Se Ele é o teu Senhor, é uma ordem. Os ensinamentos de Cristo. Então a primeira pregação foi, arrependei-vos. Então precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a gente chega a um nível mais profundo. E a gente consegue chegar ao segundo nível. Que está em Salmo 51, do 10 ao 12. Eu vou ler rapidinho, porque é curto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora a tua presença e não retires de mim o seu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O que Davi precisa? O que ele diz aqui? Muda-me, Senhor. Muda-me. O segundo nível é esse. O primeiro é perdoa-me. O segundo é muda-me. Porque sem a mudança você não consegue fazer nada. A palavra de Deus, ela diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí se você vive a vida que você vivia antes, que novidade de vida é essa? Que mudança é essa? Se a tua vida continua sendo a mesma de antes? Eu contei outra vez um testemunho aqui, que eu era um convencido, eu não era um convertido, porque eu tinha me convencido que eu precisava de um Salvador, mas eu estava aí e a minha vida lá fora era a mesma. E como tem sido a sua vida lá fora? Você tem vivido como se Jesus Cristo não existisse? Você acorda, você almoça, você janta, você passa o dia inteiro, você trabalha ou estuda, e à noite você vai dormir de novo, e a tua oração e a tua vida com Deus? Deus, Ele só tem um minutinho, 15 minutinhos, no máximo 1 hora do teu dia, de 24 horas. Como tem sido sua vida cristã? Como tem sido a sua vida com Cristo? Será que você tem reconhecido que você precisa mudar? Davi, ele tinha ambição nas coisas do reino. Porque assim que ele pediu perdão, muitas das pessoas fazem assim, começam a oração pedindo perdão a Deus. E a segunda parte é, Senhor, agora paga minhas contas, me dá uma casa, me dá um carro. Davi não pensou em nada disso.
Davi, ele pensou nas coisas do reino. O que é a primeira coisa que Davi pede? Davi, ele pede um coração puro diante da presença do Senhor. E em outra tradução aqui diz um coração reto, mas em outra tradução diz um coração estável. Que é, hoje, não é aquele coração que hoje peca e amanhã é um santo. Amanhã está na prática do pecado de novo e depois está dizendo que é um cristão. É um coração reto, é um coração na presença do Senhor, um coração puro, um íntegro, como de uma criança, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou termos. A humanidade hoje está com tanta maldade no coração de uma maneira que a gente acaba julgando as pessoas, a gente acaba fazendo as coisas sem a gente perceber. O próprio Jesus passou por isso. Distorceram todas as palavras dele quando ele disse, eu vinha falando isso no carro, quando Jesus disse, esse templo vai ser destruído, em 3 dias eu reerguerei. As pessoas disseram que, ele disse que vai destruir aquele templo. Não foi nada disso que Jesus falou. Mas as pessoas distorcem o que ele falou para o acusarem. A mesma coisa nós fazemos. A mesma coisa nós fazemos. Se um irmão erra contra a gente a primeira coisa é condenar aquele irmão. Mas e o que a gente erra com outro irmão? Será que o que você faz com o outro é menor do que o outro faz com você? Aos olhos de Deus é a mesma coisa. Você tem pecado, você tem vivido numa prática de pecado, não quer mudar de vida e quer ser chamado de cristão? Quer ser chamado de servo de Deus? Você sabe o que significa a palavra servo? É um escravo. Paulo diz que ele foi liberto do pecado, que ele era escravo, e se tornou escravo de Cristo por amor. Você tem sido um servo de Cristo? Será que a vontade de Deus é a que prevalece na tua vida ou a tua vontade? Semana passada eu perdi a minha habilitação. Essa semana a gente ia viajar para o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, vamos. E eu falei, Senhor, como é que eu vou viajar sem habilitação? Mas seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Tentei ainda conseguir tirar outra, não era para ser. A gente estava pensando em ir, mesmo eu sem habilitação. Falei, não vou fazer nada errado, não. Se não é a vontade de Deus, é a vontade dele que prevalece na minha vida. E ontem eu orando isso, falando, Deus, seja feita a tua vontade, e não a minha. Um pouco mais tarde me ligaram dizendo que a minha habilitação tinha sido encontrada e o cara levou para um Detran lá no Rio. E eu fui buscar, pela misericórdia de Deus, porque eu reconheci que é a vontade de Deus que tem que ser feita, e não a nossa. Entende, amados? Eu sei que a vontade dos irmãos, a maioria das vezes, não era estar aqui, chegou cansado do trabalho, veio direto, mas aprove o Senhor você estar aqui ouvindo essa pregação, para a glória do Senhor, para que haja mudança de vida na tua vida. Entende? Para que haja uma mudança genuína. O Davi, ele se alegra com a salvação. Davi, ele pede ao Senhor o quê? Que o Senhor encha ele do Espírito Santo. No versículo, se eu não me engano, versículo 11, Davi diz, não me lances fora a tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Davi, ele temia que o Senhor tirasse dele o Espírito Santo. Será que você teme isso? Será que você tem o Espírito Santo? Será? Será que é isso que você tem buscado? Porque a gente só consegue ser cheio do Espírito Santo quando está buscando. Por isso que o Senhor fala para os apóstolos, fica aqui até que seja revestido de poder. Você só pode ser cheio se você busca. Aí você leva uma vida mais ou menos, que eu tenho ouvido muita gente falar, eu estou mais ou menos, para Cristo não tem mais ou menos, ou é com Ele ou sem Ele. E você acha que você não mudou de vida. Você se chama de cristão, mas a tua vida continua a mesma coisa. Você não tem a alegria da salvação. Você vive triste, cabisbaixo. Que a palavra do Senhor ela é bem clara. Que nós vamos ter a paz de Cristo em nosso coração. Mesmo que o mundo esteja desabando. O que você vai ter no teu coração? A paz de Cristo. Se você não tem a paz de Cristo, você tem Cristo? Mudou alguma coisa na tua vida? Qual é a tua diferença para quem está lá fora? As tuas atitudes, o seu modo de se vestir, o seu modo de falar. Eu tenho pedido ao Senhor para mudar até o meu modo de falar, gíria, qualquer outra coisa. Porque se eu não tenho a identidade de Cristo, eu não sou um verdadeiro cristão. Se eu acho que a vida com Cristo pode ser a mesma maneira que eu levava lá fora, eu estou muito enganado. Se você acha isso, você está muito enganado. Deus, Ele é um Deus de amor.
é um Deus puro, verdadeiro, mas é um Deus santo. A palavra de Deus diz que Ele é santo, santo, santo. E Ele não aceita mais ou menos. Ele não te quer fazendo a obra dele de qualquer maneira. Uma vez uma pessoa me falou uma coisa, que por que Judas precisou dar um beijo em Jesus? Para que as pessoas o reconhecessem. Dizem que é porque estava à noite, mas todos usavam tochas, todos conheciam, viam ele direto na sinagoga. Dava para reconhecer. Mas sabe por que não reconheciam? Eles estavam com seus discípulos. E os seus discípulos se pareciam com ele. No seu modo de vestir, no seu modo de agir. Prova disso é quando Pedro estava lá sendo acusado, dizendo: você andava com ele, você fala como eles. E o seu jeito de falar, o seu modo de agir, tem sido como o modo de Cristo? Ou lá fora, quando você diz assim: eu sou um cristão, a pessoa: sério? Poxa, nem imaginava. Você é igual a gente. Uma coisa que eu falei na outra igreja que eu fui evangelizar esse fim de semana, que eu fui pregar, eu glorifiquei a Deus que eu consegui um status na minha vida que eu estava sonhando, o status de fanático. Porque hoje, o cristão que quer verdadeiramente seguir a Deus, da maneira que Deus quer que ele siga, é chamado de fanático. Como nosso pastor é chamado aí em todos os lugares, nossos pastores, que pregam santidade, que pregam mudança de vida, assim como Davi pediu que o Senhor mudasse a vida dele, que o Senhor transformasse o coração dele. Aí essa pregação, o camarada é chamado de fanático. Ah, isso aí é bobeira, não é assim não. Vai levando a vida mais ou menos até o dia que o Senhor voltar. Aqui é pregado o Evangelho. Eu tenho sentido isso na pele. Quando nós vamos às ruas, quando nós temos falado de Cristo, as pessoas não conseguem entender que evangelho é esse, de arrependimento de pecado, de mudança de vida, de você ser diferente. Não é esse evangelho que tem sido pregado aí fora. E é o evangelho de Cristo desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento é mudança de vida, é vida diante da presença do Senhor. Ainda há pouco eu perguntava à minha esposa o nome dos dois, agora eu lembrei. Dos dois sacerdotes, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Não eram sacerdotes, mas ofereceram fogo estranho ao Senhor. Não tinha algo diferente neles. Eles queriam fazer da maneira que qualquer um queria fazer, da maneira de lá de fora, do mundo quer fazer. Mas o Senhor não aceita. O Senhor quer da maneira dele. Ou você acha que o Senhor que tem que se adaptar à tua vida? É o Senhor que tem que mudar a maneira dele agir, a maneira dele ser por você. É isso que você acha? Ou é você que tem que mudar, você que tem que lutar para ser um verdadeiro cristão? Há uns dias atrás nós iríamos trocar de carro, e a menina falou para minha esposa que ela teria que mentir. Minha esposa falou que não. Aí a minha mulher foi e me ligou. Falou assim: nossa, eu fui falar para tua esposa que ela tinha que falar uma mentirinha, ela quase me bateu. Falei: é porque nós somos servos de Deus, nós não mentimos. E como tem sido a tua vida? Será que uma mentirinha? Só para... não vou trocar de carro, eu vou pagar a prestação mesmo, é só uma mentirinha, só para mentir o valor do meu salário. Será que o Senhor tem se agradado disso? Será que as mentiras que você tem contado, a vida que você tem levado, envergonhando o Evangelho, será que o Senhor tem se agradado disso? Será que lá naquele grande dia o Senhor não vai cobrar isso de você? A vergonha que você está trazendo para o Evangelho dele? De as pessoas dizer que você é um cristão, mas é que nem o mundo, e dizer cristão que nem esse, eu ser. Uma vez eu ouvi um amigo de trabalho dizer assim: eu sou perseguido aqui nesse trabalho, porque eu sou cristão. Eu era novato no trabalho, fiquei quieto. Falei: irmão, vamos orar então. Depois fomos ver a atitude daquele irmão, eu tive até que me afastar. Irmão que cobiçava mulheres, um irmão casado. Irmão que olhava para outras mulheres na frente de todo mundo assim. Irmão que falava palavrão, que estava no meio da pornografia. É esse o Evangelho de Cristo? Irmão que vivia falando gírias, xingando, brincando das coisas que eles brincavam, que não tinha diferença no seu olhar, no seu falar. É esse o Evangelho de Cristo? É isso que você diz que é perseguido lá no seu trabalho, na tua escola, que você é cristão? Você é perseguido porque você é um falso cristão. Porque se você fosse um verdadeiro cristão,
as pessoas teriam respeito de você. Poderiam até dizer, eu não quero andar com aquele cara não, aquele cara é muito certinho. Mas teriam respeito. Fariam, quando pegassem um vídeo pornográfico e chegassem perto do teu ajudante, como já fizeram comigo, é para misericórdia de Deus, irmãos, que eu não sou nada não. É o Senhor que é na minha vida. Mas que chegou do lado do meu ajudante e foi mostrar pornografia, meu ajudante falou, não, aqui não, porque o Wellington é crente, o Wellington não assiste essas coisas não, e ele não gosta disso não. Irmãos, nós temos que ter uma vida íntegra diante do Senhor. Eu sei que às vezes é difícil. Uma coisa que eu nunca mais fiz, irmãos, é mentir para ter amigo, não. Nunca mais. Sou até julgado, até pela minha família por isso. Porque às vezes um evangelho de facilidade é mais fácil você trazer alguém para dentro. Tem problema não, o Senhor aceita isso aí, mas pode vir, vem. Com o tempo a gente vai ganhar para Jesus. Não é assim não, irmãos. Tem que vir pela motivação certa. Pelo evangelho pregado, pelo evangelho da cruz. O Senhor não arrastou multidões pelo evangelho? Entende? Nós ouvimos o evangelho até hoje, porque foi um evangelho genuíno. Nós temos a Bíblia, porque foi pregado arrependimento de pecados, mudança de vida. E era o que Davi queria. Davi, ele tinha ambição nas coisas do reino. Ele queria que o Senhor trouxesse sobre ele a graça do Senhor, que o Senhor desse a ele um coração puro, um coração como de uma criança novamente. Será que você tem pedido isso a Deus? Uma vida íntegra diante da presença do Senhor? Ano passado, no final do ano, eu falei com o Senhor. Eu entrei no evangelismo que o Senhor falou no meu coração. Vai que eu vou te capacitar. Que eu falei, Senhor, eu não sou capacitado para pregar, para falar na rua para ninguém. Eu falei com o Júlio. Falei, Júlio, eu conheço muito pouco da palavra, eu lia muito pouco. Mas eu quero, o Senhor falou para mim que eu tenho que fazer. Me ajuda, Júlio, porque o Senhor está me mudando. O Senhor já tinha me perdoado. O Senhor tinha mudado a minha vida. E eu precisava evangelizar, mas eu não conhecia a palavra. Então o Júlio me ensinou, me ajudou. Os irmãos me ajudaram, os irmãos me botaram com pessoas que conhecem a palavra, que têm o temor de Deus, que pregam o verdadeiro evangelho, para pegar a palavra do Senhor. E o Senhor foi transformando a minha vida através desses irmãos. Porque um discípulo, ele gera discípulo. Os apóstolos foram excelentes pregadores da palavra, mas eles foram discipulados por alguém. Eles foram discipulados por Cristo. E a primeira igreja, ela foi discipulada por alguém, pelos apóstolos. Então por isso que o evangelho, ele rendia. E por isso que nós precisamos discipular os irmãos. Porque esse evangelho de mudança de vida, de arrependimento de pecados, não é para todo mundo não. Nem todo mundo aceita isso não. Mas eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, que tem sido pregado todos os dias isso aqui nesse altar. E os irmãos permanecem firmes. Mas às vezes, pode acontecer, eu não sei, de ter alguém aqui, como eu estive. Que eu dizia, um desviado dentro da igreja. Alguém que vinha, ouvia a palavra, mas não praticava. Alguém que orava, buscava, aqui dentro, mas lá fora não. Não tinha uma novidade de vida, não tinha uma mudança. Não era um verdadeiro cristão. E Davi, ele também pede ao Senhor um espírito voluntário. Em Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele pede a alegria da salvação novamente. E ele pede o que? Sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, a mudança de vida, ela é isso. Ela também vem com o espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? É pronto a fazer a obra. É pronto. Porque se você não tiver o espírito voluntário, você não consegue chegar ao terceiro nível da vida cristã. Você não consegue. Porque você vai continuar aí fazendo as mesmas coisas, não mudando nada na tua vida. Porque tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós vivemos aqui, é para alguma coisa maior. Não é apenas para ficarmos sentados aqui, nos enchendo, nos empantufando e ir para casa. Não é para isso. E quando eu compreendi isso, o Senhor começou a me usar. O Senhor começou a falar, meu servo, o Senhor usou um homem, Batista, dentro do meu carro. Dizem que Batista é muito tradicional, cheio do Espírito Santo de Deus. Para dizer, se coloca na posição. Vai aprender a palavra. Que eu vou cumprir a promessa de Deus na tua vida. Que eu vou cumprir a promessa que eu fiz na tua vida. Eu falei, Senhor, eu quero. Eu não quero apenas, durante muitos anos da minha vida eu esquentei banco. E eu não queria isso. Mas a promessa de Deus, irmãos, não é ficar em altares pregando a palavra, não. Para todos nós, tá?
A promessa de Deus é ir por todo mundo. É isso. Ele vai te capacitar. Mas primeiro precisa haver uma mudança de vida. E um espírito voluntário. Se você tiver disposição, se você quiser, ainda há lugar. Ainda há pessoas que precisam de você. A igreja precisa de você. O templo. Às vezes não é só lá fora não, aqui dentro também. Quantas vezes eu vejo a esposa do pastor passando pano aqui no altar? Não é desmérito não, irmãos. Que ela também faz a obra de Deus para a glória de Deus. Mas a maioria das vezes ela é a única, ou senão a Luciana. Porque a gente subir no altar para pregar é muito bom. Louvar é bom demais. Agora botar água no galão, pegar um galão cheio d'água e botar lá no bebedouro é difícil. Limpar o banheiro é difícil. São poucos irmãos que fazem isso. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, a irmã Neiva que sempre está aqui ajudando também. São poucas pessoas que têm esse espírito voluntário de querer ajudar, de querer fazer. Quando você tem esse espírito voluntário de querer fazer as coisas, o Senhor muda a tua vida. Ele transforma o teu ser. E não vem me dizer que Deus não transforma não, que transforma eu sei. Deus ele muda caráter, ele muda personalidade sim. Ele transforma tudo para parecer com ele. Eu já ouvi muita gente dizer que Deus não muda caráter. Muda sim. Muda sim. Muda sim. Por quê? Paulo, de assassino, começou a ser espancado. Ele matava cristãos. Ele começou a ser espancado. Ele trocava ferro com ferro. Deus não mudou a personalidade dele. Deus não mudou o caráter de Zaqueu, que roubava. Deus não mudou o caráter dele ou não? Então Deus muda. Deus ele transforma para nos parecermos com Ele, para nos parecermos com Cristo, que é o nosso maior alvo. É falar como Paulo. Será que hoje você pode dizer, como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Ou você diz como esses falsos crentes de, não olha para mim não, olha para Deus, porque eu sou pecador. Que a primeira palavra que a gente ouve é isso, não olha para mim não, eu sou pecador, olha para Cristo. Como não olhar para você, que você é a Bíblia que o mundo lê? Como não olhar para você, se eu posso olhar para Paulo, posso olhar para Pedro, que eram homens de Deus, posso olhar para os nossos pastores, que são homens que buscam a palavra de Deus, buscam ser íntegros, e não posso olhar para você? Por quê? Você não se parece com Cristo? Tiago 4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Você pratica as coisas do mundo e diz que é um verdadeiro cristão? Não se arrepende dos teus pecados? Não muda de vida? Mas a misericórdia de Deus, ela transforma. Deus é tão maravilhoso que a primeira pregação era, arrependei-vos, vocês precisam mudar, vocês precisam se converter, vocês vão para o inferno. Daqui a pouco ele vos chama de filhinhos, porque vocês se arrependeram, vocês mudaram de vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele entrou e fez morada, e fez mudança nos nossos corações, e hoje Ele nos chama de filhos, servos, santos. É a palavra do Senhor, ela diz, o Paulo ele fala, ele chama a igreja de santos, aos santos que estão em tal lugar. Será que o Senhor tem te chamado de santo? Ou você tem se chamado de pecador? Muitos confundem aquela parábola, a história que diz do homem, do publicano, né, que diz, tem misericórdia que sou pobre pecador. Ali a parábola está dizendo de arrependimento, de humilhação. Mas o Senhor, Ele nos chama de santos. Ele diz que Ele nos livrou do pecado. Não somos mais praticantes do pecado. A palavra pecador é praticante do pecado. Se você é um pecador, então você precisa se arrepender. Você precisa de Cristo na tua vida. Para você se tornar um santo. Porque o Senhor morreu lá naquela cruz para nos santificar. Se você não é santificado, então Ele morreu em vão na tua vida. Eu costumo dizer que aquela cruz só cabia um, que era eu. Porque é muito fácil eu dizer, Deus morreu por todos nós. Agora eu me colocar no lugar de Jesus, que era eu que era para estar naquela cruz, aí é difícil. Eu que merecia ter sofrido aquilo tudo, é difícil. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados, Ele muda a tua vida,
Aí você entra no terceiro nível da palavra do Senhor. E o terceiro nível, ele está em Salmo 51, do 13 ao 15. Davi, ele fala assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti te converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, Deus da minha língua, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. O terceiro nível da vida cristã é: usa-me. Aí você pode dizer: usa-me, Senhor, porque Ele já perdoou os seus pecados, Ele mudou a tua vida, e agora Ele quer te usar. Amados, nossa igreja está passando por um período, para a glória de Deus, que já foi profetizado há muitos anos atrás, das igrejas sendo abertas. Mas a palavra de Deus diz que a seara é grande, e poucos são os ceifeiros, os que semeiam. Poucos são. São poucos que querem se dedicar à obra de Deus. São poucos que querem fazer a obra de Deus. Mas o Senhor honra esses poucos. Se coloca no lugar desse pouco. Diz ao Senhor: Senhor, envia-me a mim. Um dia eu precisei falar com o Senhor: eu quero ir, Senhor. Mas eu precisei passar pelos 2 estágios. Que eu ainda estou passando pelo segundo, pela misericórdia de Deus. Que eu sempre estou mudando. O Senhor sempre vai transformando alguma coisa, sempre vai mudando uma coisa. Mas pela misericórdia dEle, nós temos que entrar no terceiro nível. É esse o alvo da vida cristã, é chegar no terceiro nível e dizer: Senhor, envia-me a mim, para a glória do Senhor Jesus. Mateus 28, 19 e 20, o Senhor ele vai dizer assim: portanto, ide fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está esperando você tomar uma atitude. O Senhor está esperando você começar o primeiro nível de se arrepender dos seus pecados, para que Ele mude a tua vida e Ele te envie, para que naquele grande dia o Senhor diga para você: vinde bendito do meu Pai. Ao invés dele dizer para você: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci, irmãos, eu nunca tive intimidade com você. Porque no mesmo contexto o Senhor está dizendo de pessoas que diziam: Senhor, expulsamos demônios em Teu nome, profetizamos em Teu nome. Essas pessoas não conheciam Jesus? Será que Jesus não conhecia eles? Mas eles não tinham intimidade. Eles diziam que faziam a obra, mas eles não conheciam o autor da obra. Eles não conheciam o autor da vida, Jesus Cristo, que morreu por você, que te ama de uma maneira incomparável. Só quando você entende um plano da salvação, que você entende que você precisa fazer algo, que você não pode ficar aí nessa vida que você leva, da mesma maneira que você entrou aqui há anos atrás. Só você que não está conseguindo entender isso, que não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser a diferença. Meu Deus, se eu tivesse conhecido isso antes, se eu tivesse entendido isso antes, na minha adolescência, 14, 15 anos, eu queria já estar pregando o Evangelho. Olha quanto tempo eu perdi. Quando eu me afastei, quando eu fui procurar as coisas desse mundo, saí da presença do Senhor, fiquei longe do Senhor. Se não fosse o clamor da minha mãe, da minha família orando por mim, o que seria de mim? Onde eu estaria? Eu conversava com minha esposa essa semana que eu poderia estar com muito dinheiro, porque eu perdi a oportunidade de emprego que hoje o pessoal está lá em cima. Mas eu poderia ter perdido a minha salvação, o meu bem mais precioso. O meu bem mais precioso. Só que eu tenho certeza de uma coisa, irmãos, que eu falava com o pastor Sandro ainda há pouco. A salvação, ela é uma bênção de Deus. É a graça do Senhor em nossas vidas. Mas nós temos certeza de que somos salvos quando fazemos a obra de Deus. Porque você dizer que você é um salvo e você vive no mesmo lugar, não há mudança de vida, não prega a palavra, seja onde for, não digo aqui no altar não, onde for, dentro do teu carro, qualquer lugar, você não vive em novidade de vida, não tem a boa nova, o Evangelho de Cristo,
você não tem a salvação. Irmãos, eu precisei dar um passo na minha vida que foi crucial. Depois de anos dentro dessa igreja. E os irmãos falando, ô irmão Hélio, a paz do Senhor, benção, benção. De falar para o Senhor, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso verdadeiramente me arrepender dos meus pecados. Eu não tive vergonha, irmãos, de vir à frente desse altar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. O diabo falava no meu ouvido assim, olha que vergonha, toda a igreja que te conhece desde criança, vendo você aí dizendo que está arrependido, vão te acusar, vão dizer que você vivia em pecado. Mas eu vivia mesmo. Eu vivia. Eu tinha uma vida que desagradava a minha família, que desagradava a minha mãe, desagradava o meu pai. E eu pedi ao Senhor que antes dos meus pais morressem, que o Senhor desse o prazer deles me verem no altar pregando a palavra do Senhor. Deles verem que valeu a pena toda a oração, todo o sacrifício, todo o joelho no pó. Que valeu a pena. Então todos os dias que eu subo ao altar para pregar a palavra do Senhor, qualquer lugar eu digo, vale a pena orar pelo teu irmão. Vale a pena orar pela tua família, para que eles se convertam. Mas vocês têm que viver uma novidade de vida. Eu via o evangelho dentro da minha casa. Minha mãe não aceitava coisa errada dentro de casa. Me ensinou desde criança a nunca pegar nada que é meu, que não era meu. A nunca, nem que alguém me desse. Ele comprou? Não, então não pega não. Se eu brigasse com alguém na rua, eu apanhava em casa. Ah, mas ele me bateu, mas eu apanhava. Se eu batesse nele, eu apanhava. Porque um servo de Deus não fica brigando por aí não. Um servo de Deus, ele é diferente. Eu sempre vi dentro da minha casa, minha mãe nunca mentiu. Pelo menos para mim não, né? Então, eu fui criado dessa maneira. Um servo de Deus, ele não mente. A primeira vez que eu sujei meu nome, minha mãe falou assim, que vergonha, meu filho. Nunca ninguém ligou para minha casa para me cobrar nada. Um servo de Deus devendo. Coisas que o mundo acha que é fanático. Mas que eu vi o verdadeiro evangelho dentro da minha casa. Um marido amoroso. Que também conhece a palavra, busca. Todos os dias que eu vou à casa da minha mãe de manhã, eu vejo os dois lendo a palavra do Senhor. E eu já via isso quando eu morava. E o Senhor, Ele provou isso no meu coração. Ele falou, isso é ser um verdadeiro servo de Deus. Ele é buscar a palavra do Senhor todos os dias, orar todos os dias. Tudo quanto você for fazer na tua vida, vou orar ao Senhor para ver se Ele me aprova primeiro. Essas atitudes de se arrepender dos seus pecados, de mudar a tua vida, é o Senhor quem faz a tua vida. O Senhor, Ele transforma. Eu sou prova viva disso, eu estou aqui. O pastor Alan foi me visitar quando eu tive desviado e falou, meu filho, você sabe o que Deus quer na tua vida, mas Ele não vai cumprir se você não quiser. Deus, Ele não é ignorante. Deus, Ele não é esse Deus tirano que os outros pregam, não. Deus, Ele é um Deus de amor. Só que Ele te ama tanto que Ele quer a tua salvação. Irmãos, como eu comecei essa mensagem, eu digo, hoje eu entendo o verdadeiro sentido da oração. Através dessa oração de Davi, o Senhor mudou a vida dele. O Senhor não tirou dele o reinado, assim como o Senhor fez com Saul. Saul, ele não se arrependeu do seu pecado. Pelo contrário, ele tentou justificar. Ah, mas eu peguei aquelas ovelhas, aqueles bois para sacrificar ao Senhor. E o profeta diz a ele, o obedecer é melhor que o sacrificar. Por isso Deus não permitiu que tirasse o reino da mão de Davi. Porque ele se arrependeu dos seus pecados. Ele mudou de vida. Ele pediu ao Senhor que mudasse a vida dele, para que ele vivesse uma novidade de vida. E ele prometeu ao Senhor, Senhor, quando o Senhor mudar a minha vida, eu pregarei a tua palavra. Eu ensinarei a todos o quão Deus o Senhor é na minha vida. E a gente só fala daquilo que a gente gosta. Daquilo que é bom pra gente. Não é verdade? Ou você fica falando, ah, compra lá porque lá é muito ruim. Não fala. A gente anuncia aquilo que a gente ama, que a gente gosta muito. Eu amo ver os meus irmãos evangelizando na rua. Eu falo, Deus, eu quero ter esse amor de falar para aquela pessoa, Jesus, Ele vai te salvar, Ele quer te salvar. Por quê? Porque Ele me salvou primeiro. Eu sou prova disso.
Ele quer fazer isso na tua vida, meu irmão. Ele quer te perdoar. Mas você precisa reconhecer que você peca, que você está em pecado. Você precisa reconhecer que a culpa não é de Deus. Você precisa reconhecer que você peca contra o Senhor, não contra mim, contra o meu pastor. É contra o Senhor. E você precisa reconhecer que não consegue sozinho. Por isso Davi pediu ao Senhor, porque ele não conseguiria sozinho. Por isso que a Bíblia ensina desde Gênesis e Apocalipse, pedir ajuda ao Senhor, porque é Ele quem faz, é Ele quem muda a nossa vida, é Ele quem transforma. Se não fosse a misericórdia dEle, não estaria aqui, irmãos. Para a glória do Senhor. Eu falei, Senhor, o dia que eu subisse esse altar, eu ia glorificar muito ao Seu nome por um motivo. Porque o diabo te tentou por muitas das vezes dizer que o Senhor não me amava mais. Eu quase entrei em depressão, irmãos. Eu quase entrei em depressão. Eu tive praticamente uma falência. Do tudo eu comecei a ter nada. Só que o Senhor falou comigo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Esse mundo não é para você. Eu quero você lá. Então isso aqui, para mim é passageiro. Eu não tenho mais ambição em nada aqui. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a compreender e receber aquela promessa que um homem falou na minha vida, que em 2018, o Senhor ia cumprir a promessa que Ele fez na minha vida. E esse ano ainda, o pastor conversou comigo, que ele já falou que não é novidade para ninguém, de estar me mandando para outro lugar. Pela misericórdia dele, falei, Senhor, pastor, eu não tenho capacidade. Mas aí o Senhor me fez lembrar de Davi, também não tinha capacidade, nem de derrotar Golias. É o Senhor quem sustenta. Porque se você tivesse capacidade, você ia tentar ir sozinho. Não é? Mas quando Ele capacita, é diferente. Quando Ele capacita, eu não sou capacitado nem para subir aqui, para estar falando de Deus para vocês. Mas quando Ele quem traz a mensagem, quando Ele que está à frente, tudo é diferente, amados. Quando é Ele, é porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque honra, glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Para a misericórdia do Senhor, eu falo, Senhor, como é que alguns não conseguem entender isso, Pai? Mas o Senhor me leva a ter a paciência que Ele teve comigo. Depois de 26 anos que eu fui começar a entender o plano da salvação, a misericórdia de Deus e o quanto Ele pode mudar a nossa vida. O quanto Ele muda, o quanto Ele transforma. E nisso eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque, como a palavra diz, a seara é grande. É grande, olha quantas igrejas estão sendo abertas. Você pode ser o próximo a estar indo. Só depende de você, irmão. Só depende da tua vida com Deus. Amém? Amém, pessoal. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos estar orando. A palavra foi para todos, foi direto ao coração. Eu louvo a Deus pela vida do Wellington. Louvo a Deus pela mensagem dessa noite. Quero te convidar a fechar seus olhos. Te convidar também, se essa palavra falou com você, se ela foi direto ao teu coração, você sabe que o Espírito Santo vasculhou a tua alma nessa noite. Eu quero te convidar a vir aqui na frente para orar conosco. Se você se enquadrou nessa mensagem, se você tem do que se arrepender, se você quer voltar para Cristo, se você quer entregar a sua vida a Cristo, ou se você já é cristão há muito tempo, mas reconhece que tua vida não está como deveria estar. Você ainda não se arrependeu como deveria se arrepender. Você ainda não busca a Deus como deveria buscar e não tem sido um instrumento nas mãos de Deus como deveria ser. Eu quero te convidar, se você tem coragem de fazer como o Wellington fez, e ele mesmo declarou aqui, de vir à frente, se humilhar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim,
Eu careço da tua graça, careço do teu perdão, careço da tua misericórdia, careço do teu favor. Preciso de ti, Senhor. Ele fez essa oração e Deus o restaurou, o perdoou, porque nós servimos a um Deus que é rico em misericórdia, um Deus que é tremendo. Quando eu vejo a vida, por exemplo, do rei Manassés, um homem tão ímpio, tão diabólico, que fez tanta coisa ruim na vida, que um dia ele foi levado cativo para a Babilônia, botaram ganchos no nariz dele, e a Bíblia diz que na hora da sua maior angústia, ele clamou a Deus, ele se humilhou perante o Senhor, ele buscou a face de Deus, e a Bíblia diz que ele teve a sorte mudada pelo Deus, ele se converteu de coração, e tudo aquilo que ele tinha feito de errado, ele procurou consertar, acertar a vida dele. Por quê? Porque Deus é misericordioso quando encontra um coração arrependido. Manassés se humilhou, mas antes de se humilhar, Deus o humilhou e permitiu que ele fosse levado para a Babilônia como escravo. Mas lá ele se arrependeu. Será que você tem motivos para buscar Deus? Eu vou estar orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te dou graças, Senhor, por essa palavra. Eu te dou graças, Senhor, porque a mensagem foi direta ao coração. Eu te dou graças, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual foi enviada. E eu tenho certeza, meu Deus, que essa mensagem teve o lugar certo a ser alcançado. Ela caiu no coração certo nessa noite. E eu te louvo porque eu fui edificado, eu fui abençoado. E eu te louvo, Senhor, porque muitos foram também despertados. Muitos foram tocados pelo Teu Espírito Santo. E eu peço que o Senhor venha convencê-los, Senhor. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não só os daqui, Pai amado, mas aqueles que estarão ouvindo pela internet. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa mensagem. Abençoa, Pai, as visualizações. Que muitas pessoas, milhares, possam ser avivadas, edificadas, fortalecidas e usadas pelo Teu Espírito Santo através dessa mensagem, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. No nome de Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor venha nos perdoar, nos limpar, nos lavar com o sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, Deus, em nome de Jesus, restaura a nossa sorte, levanta-nos e usa-nos, Senhor. Desperta vidas aqui, Senhor Deus, que há anos estão como que inertes, estão como parasitas, Senhor, e não se envolvem em nada, não se envolvem no evangelismo, não se envolvem na oração, não se envolvem na pregação. Ó Espírito Santo, só o Senhor pode fazer essa obra, não é um homem, não são os pastores. Nós podemos rogar a Ti, Senhor, para levantar trabalhadores, Senhor, mas nós mesmos não podemos fazer essa obra, só o Senhor pode. Então levanta, Senhor, trabalhadores nessa obra para a honra e glória do Teu nome. Levanta pastores aqui, levanta evangelistas, missionários, Pai. Ah, Deus, são tantas as necessidades, Senhor, e o único recurso que temos é clamar a Ti para fazer uma obra extraordinária na vida de cada um aqui, que cada um seja um instrumento em Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus.